ela se solidificar ou não. Qual é a diferença do sistema que tem legislativo público? O risco do empreendimento é do empregador. E os empregados são contratados por prazo indeterminado. Se eventualmente vier a sucumbir a empresa, o risco é do empregado, do empregador. Nesse caso, por essa contratação de forma flexibilizada, decorrente de composição coletiva, os empregados são contratados por um prazo determinado, mais ou menos como parceiros do empreendedor, que tendo em vista um mercado, vai arriscar a possibilidade de se solidificar. Isso não acontecendo, o contrato não gera os efeitos dos contratos por prazo indeterminado. A razão social significativa pode ser ampla, analisada por esses aspectos econômicos e relações sociais. Surge também a possibilidade de admissão de empregados novos com salários inferiores aos dos empregados antigos, para preservar o direito adquirido daqueles. Capaz a equiparação salarial regulada pelo Estado, permitindo a participação individual dos salários pelas características pessoais de cada empregado. A introdução de tecnologia não permite mais que o tratamento igualitário de salários, ou o princípio da equidade entre os salários, ou da igualdade entre os salários, para aqueles que desenvolvam a mesma tarefa, precisa ser modificado ante essas novas tecnologias. É muito fácil de entender que um empregado que tenha que produzir no torno 40 peças por dia, necessariamente deva ganhar, se não por condições especialíssimas, e por decorrer do tempo, a mesma coisa que outro empregado que tem que produzir as mesmas 40 peças no torno. É natural. É natural. Isso vem, inclusive, da legislação do Estado. Mas surgem novos padrões e novas inovações tecnológicas que não permitem mais essa equiparação. É muito fácil para vocês imaginarem uma empresa que produz programas de computador para solução de clientes de forma individual. Não é justo que não seria justo, segundo a ótica da nova ordem econômica, que um empregado que produz programas de computadores com soluções tecnológicas inovadoras, que pode inclusive agregar valor ao trabalho da empresa, que tem um desempenho pessoal melhor, que tem uma capacidade de solução do problema melhor, ganhe exatamente a mesma coisa que um outro empregado que não tenha lá a mesma capacidade. Em tese, é uma situação difícil de ser apurada, porque ambos produzem programas de computador. E a mensuração, ou tentar medir e quantificar o quanto um é melhor do que o outro, passa a ser praticamente impossível ante as características intelectuais de cada um. Mas o aspecto mais interessante disso tudo é que acaba-se nas negociações coletivas a indexação de salários, se primando então pela individualização da negociação salarial. Essas novas ordens de relação de trabalho, conhecidas na Europa como contratos coletivos de trabalho, tem priorizado mecanismos, e mesmo legislação, mecanismos de tratamento individual do salário, protegendo o indivíduo, tirando da sua capacidade, da sua generalidade entre os outros.
a previsão que faz na legislação trabalhista de proteção do salário mínimo sempre acaba nivelando em algumas situações pelo que se recebe por mais baixo. A ideia da negociação individual é não permitir que esse piso estabelecido sofra reajustes integrais e gerais para todos os empregados. A negociação do salário passa a ser devida de forma individual, considerando as características de cada um. Os argumentos a favor da flexibilização são tão contundentes quanto os argumentos contra a flexibilização. Como eu disse a vocês, inicialmente, não se trata de um estudo jurídico, de uma sistemática jurídica. É muito mais um instrumento biológico de transformação social. Os argumentos a favor da flexibilização, pelo menos os comumente usados, são os seguintes. Ante a atual crise de desemprego, é preciso permitir que as empresas tenham agilidade para tomar decisões, com o fim de se preservar para não aumentar o desemprego. Mas é importante que se traga a luz para que vocês tenham e possam tomarem da melhor maneira possível uma opinião a respeito disso, ou quem sabe até se interessarem por esse estudo. Outro argumento comumente usado pelos que são a favor da flexibilização das normas trabalhistas é que é preciso que as leis de mercado permitam a ampliação do emprego mediante a redução de custos de salário e de demissão. Ou seja, estabelecido na legislação todo um arcabouço de direitos, o princípio da contratação de forma por tempo indeterminado faz com que custe muito mais admitir um empregado e mais ainda demitir um empregado. Um exemplo recente disso é o estabelecimento de uma multa de 50% do salário do empregado quanto da execução da primeira medida provisória do Plano Real. Utilizando-se essa suposta multa de 50%, pensada talvez pelo legislador, como mais o direito ao empregado que se via despedido, que veio a encarecer as decisões trabalhistas e que não surtiu nenhum efeito para impedir a despedida do empregado. Muito pelo contrário, a minha impressão é que isso estimula, por vezes, o descumprimento da legislação, quando não estimula, evidentemente, a possibilidade de criação de emprego. O terceiro argumento é que, tomando o sistema de proteção do trabalhador mais elástico, é possível absorver o desemprego contratando empregados a preço de mercado e não a preços fixados pelo Estado. Ou seja, entre a situação de desemprego e se contratar um empregado pelo que se estabelece nas normas de proteção do trabalho, é preferível ter esse empregado trabalhando ainda que por um valor menor do que desempregado. Outro argumento ainda. A estrutura de impostos elevada freia a contratação de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. A regulamentação detalhada das relações de trabalho causa o impedimento das correções do rumo da economia. E o último, também utilizado, a intensificação da terceirização das relações empresariais torna os empregados verdadeiros parceiros das suas empresas, muito mais comprometidos com a produção e afastando-se
os conflitos e tensões das disputas sindicais. Os argumentos usados por aqueles que são contrários à flexibilização dizem o seguinte: a Seguridade Social, a ajuda à maternidade, as férias, os subsídios de enfermidade, a educação e a aposentadoria são direitos de ordem pública que não podem ser transferidos aos empresários decidirem pela sua conveniência ou não. Um outro argumento ainda contrário à flexibilização: não tendo resolvido o problema de desemprego, ao contrário, tem aumentado a desigualdade e diminuindo a competitividade. Um outro ainda: a saída para os países industrializados é aumentar a competitividade através do aumento da produtividade e não pela diminuição de custos sociais. Somente seria possível a flexibilização se o Estado assumisse integralmente as políticas de moradia, de formação e de proteção social, que permitiria então aos trabalhadores mudarem de trabalho ou de emprego sem necessariamente mudarem de vida. Outro argumento ainda contrário à flexibilização: as crises econômicas são periódicas, trazendo com consequência o desemprego crescente e o enfraquecimento do poder reivindicatório do sindicato. E o último argumento contrário, mais comum encontrado, é que a competitividade dos grandes grupos econômicos é figura de retórica. De fato, são eles os grandes grupos econômicos que impõem seus interesses ao mercado, aos consumidores e até mesmo o Estado. Não precisamos. No Brasil, a flexibilização tem se apresentado de forma diferente e o assunto tem enfrentado outra realidade do que aquela europeia, aonde originalmente surgiram as ideias neoliberais para um novo salto de desenvolvimento de relações europeias. Não temos ainda aqui no Brasil uma tradição de composição através de negociação, ante a interferência exagerada do Estado nas relações de trabalho. Não quero dizer com isso que não tenhamos um mecanismo de negociação. Muito pelo contrário, a legislação é parte de mecanismos de negociação. As juntas, quando criadas, eram juntas de conciliação. O princípio da negociação sempre norteou a legislação brasileira. O que não é fato é que os entes sindicais e as corporações sindicais e as categorias profissionais, mesmo das categorias econômicas, não têm o hábito e a tradição dessa negociação. A negociação da forma colocada no Brasil, quando não se chega ao resultado definitivo, se compete aos tribunais do trabalho. A normatização desses avanços propostos pelos empregados e empregadores faz com que deixe de existir, eu não tenho nenhum receio disso, certa responsabilidade na tentativa de se negociar com empregados e empregadores. É por demais tranquilo, pelo nosso sistema legislativo, a tentativa de negociação com ausência de responsabilidade. Uma vez não conseguido o resultado pretendido na negociação, remete ao judiciário para que ele julgue essas reivindicações feitas por trabalhadores ou mesmo as limitações impostas pelos empregadores, transferindo ao judiciário que não tem a estrutura e a vivência da relação de trabalho, o julgamento que se é
oportuno ou não conceder, por exemplo, reajuste de 15%, ou 20%, ou 30%, ou 40% para uma determinada categoria. Entendo eu que os juízes não têm condição de decidir a respeito dessa matéria. Não cabe ao juiz do tribunal essa decisão. Normalmente se encontram decisões das quais os argumentos utilizados realmente são incompreendidos. Tem surgido, ainda nessa área da negociação enviada ao Poder Judiciário, uma situação interessante, uma ideia interessante, que dentro das nossas atuais, do nosso atual sistema legislativo, seria possível, partindo de uma decisão política do julgador. Chamam de várias formas, inclusive da última proposta. Seria mais ou menos o seguinte: um sindicato reivindica numa negociação salarial um reajuste de 40% no seu salário, com toda a argumentação possível. E o sindicato patronal apresenta uma contraproposta de reajuste, fazendo referência à situação atual, à situação da indústria, à retração da demanda, de 15%. Não havendo acordo, as partes entregam ao